sobre o cenário eleitoral com o cientista político José Álvaro Moisés. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Já queria começar perguntando ao senhor que essa semana a gente já tivemos duas pesquisas, né? A primeira apontando aí até uma possível vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula e agora uma segunda pesquisa apontando uma diminuição entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha, primeiro queria saber com que o senhor está mais adaptado nessas duas pesquisas, o que o senhor acha, e segundo, eu queria saber do senhor se já começou a campanha pelo voto útil por parte do ex-presidente Lula. Olá, Luciana, boa tarde. Boa tarde falar a você, ao Sidney e a todos os ouvintes. Não, eu acho que é preciso levar em consideração pesquisas de diferentes institutos, às vezes têm metodologia diferente, têm resultados distintos. Agora, de uma maneira geral, olhando o conjunto das pesquisas, tem sinais de estabilidade bastante acentuados. Claro que sempre pode mudar, mas tem mais sinais de instabilidade do que de mudanças muito abruptas, apesar de uma série de coisas que ocorreram. O 7 de setembro, as medidas que o governo tomou, o Auxílio Brasil e outras medidas sociais e econômicas para apoiar parte da população, poderia se esperar que isso fosse alterar muito os resultados. Não alteraram, né? Então, nesse contexto, eu acho que, levando em conta os últimos resultados, era mais ou menos previsível, havia uma expectativa de que se iniciasse a campanha do voto útil. Não é? Digamos assim, é uma consideração que alguns podem fazer no sentido de que existe um perigo ou um risco maior nas eleições, diante disso se convida as pessoas para votar nessa ou naquela direção. Não é? Isso já ocorreu em outras eleições, não é incomum, mas, evidentemente, da parte, por exemplo, dos candidatos da terceira via, acaba criando uma situação de mal-estar e de uma dificuldade deles de prosseguirem, né? Professor, vou me utilizar aqui da sua larga contribuição, folha de serviços, né? O senhor está com sua intelectualidade, sua capacidade, com artigos, livros, dando aula, já há algum tempo o senhor acompanha o processo político brasileiro. A que o senhor atribui o fato do tema corrupção sempre retornar às eleições? Isso vem já de há muito tempo, né? Antes mesmo, na década de 60, também se falava nisso, aquela velha história da saúva, né? Devorando, você acaba com a corrupção ou a corrupção acaba com o Brasil. Por que esse tema é sempre tão permanente na vida brasileira e está sempre ali no topo? A fome, a pobreza e problemas sociais batem esse tema ou esse tema vai continuar sendo líder aqui no país? Sidney, esse é um dos temas mais importantes da política brasileira, por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque a corrupção tem uma centralidade no sistema político. Ela acabou, em diferentes governos, diferentes orientações, acabando tendo um efeito que acaba tendo resultados, acaba tendo consequências para as políticas públicas, não é? E eu acho que a segunda razão, além dela ter essa centralidade e, às vezes, mover os atores em função de facilitar a corrupção, além disso, ela drena recursos. Quer dizer, a imagem clássica de que a corrupção tira dinheiro do hospital, da educação, dos serviços públicos, está presente para muitos dos eleitores brasileiros. Na eleição de 2018, o tema da corrupção foi muito central, não é? E acabou se traduzindo numa perspectiva de derrota da velha política, emergência de uma nova política. Isso não aconteceu. Significa que, portanto, o tema da corrupção prolongou, se manteve, e há uma série de fatos nesse período dos últimos 3 ou 4 anos, que mostram que a corrupção continua presente. Uma parte dos eleitores brasileiros prestam muita atenção nisso. Não é o único tema, e talvez nem é o tema mais importante, não é? A inflação, o desemprego, a fome, as desigualdades são temas muito mais importantes. Mas a corrupção perpassa todos esses outros temas. Então, em algum sentido, eu acho que a preocupação que o eleitor tem com o tema é como se ele estivesse pedindo aos candidatos à presidência da República
aos presidenciáveis, dizendo qual é o seu compromisso para enfrentar a corrupção e, de alguma maneira, ter segurança, poder oferecer a segurança de que o seu partido não vai mais se envolver com esta prática que deslegitima o regime democrático, diminui a soberania dos eleitores, os eleitores se sentem menos influentes quando tem uma corrupção. A corrupção é alguma coisa que ocorre, digamos assim, na calada da noite, né? Não é uma coisa transparente que o eleitor possa intervir e impedir. Ele só pode impedir através do voto. E acho que essa é uma preocupação legítima para quem valoriza a democracia. Professor, a gente tem aqui, queria falar sobre terceira via. Ciro Gomes e Simone Tebet têm juntos 11% das intenções de voto nesse momento. Queria saber do senhor, primeiro, se o cenário de segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro já está consolidado, se houver alguma possibilidade de mudança nesse cenário e quais são as chances para a terceira via no futuro. Olha, Luciana, eu tenho a impressão que as condições para o segundo turno estão bastante já consolidadas e estáveis, não é? Se nós olharmos os múltiplos sinais que as pesquisas estão dando, não apenas a preferência eleitoral que aparece tem se confirmado, né, quase que na maioria de todas as pesquisas, né, quase todas, tem se confirmado como vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas se nós olharmos, além deste sinal, nas rejeições, não é, dos dois candidatos, a rejeição é muito maior no caso do presidente Jair Bolsonaro. Mas, além disso, não é, também a avaliação do governo do presidente Bolsonaro é muito negativa, é muito alta a rejeição. Então, se você levar em conta todos esses fatores, muito provavelmente, se a eleição for conduzida para o segundo turno, tem uma chance grande do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer essa eleição. O que vai acontecer com os candidatos da terceira via? É claro que, provavelmente, uma parte dos seus eleitores vão se dirigir, não é, para escolher um dos dois candidatos no segundo turno. Agora, de certa maneira, seria uma riqueza para a democracia brasileira se esses candidatos que estão, de alguma maneira, querendo se diferenciar, apresentando projetos de governo, perspectivas diferenciadas, permanecessem como lideranças, ou na oposição, ou fazendo parte da coalizão, de alguma maneira contribuindo para recuperar a democracia brasileira. Nós tivemos, nesse período recente, não é? Bom, é preciso dar o nome às coisas com toda clareza. Nós tivemos, particularmente do governo do presidente Jair Bolsonaro, muitos riscos para a democracia e, num certo sentido, uma deterioração de instituições, de mecanismos. É preciso recuperar, é preciso reconstruir a democracia brasileira. E, desse ponto de vista, eu acredito que tanto o ex-governador Ciro Gomes como a senadora Simone Tebet, mesmo que não vençam, mesmo que tenham resultados que sejam negativos nas eleições do primeiro turno, portanto, não sejam conduzidos ao segundo turno, podem ter um papel muito importante. Nós precisamos disso na democracia. Não se faz grandes democracias e governos consistentes apenas com uma ou duas lideranças. Você precisa de uma multiplicidade de lideranças sólidas, estadistas e comprometidas com o sistema democrático. Muito bem, agradecemos a participação do professor, cientista político, autor de livros importantes também da ciência política brasileira, José Álvaro Moisés. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.